Mais uma análise tática, desta vez de Vitória 1, São Paulo 3, que tem tanto que analisar no 11 contra 11, né? A gente tem ali 5 minutinhos que Paulo pôde analisar um pouco do que o Vitória fez e basicamente o que o Vitória fez depois de ficar com -1, né? Os acertos, os erros, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. O mais aprofundado de sempre, né? O debate mais aprofundado de sempre você acompanha aqui no canto, se você puder, toca aí, ó. Tem um joinha aqui, ó. Toca aí no gostei, toca aí no inscrever-se também, para que você continue aqui no Canto Rubro-Negro, sempre apoiando a gente. Vamos lá, Paulo, vamos para mais uma. Pressão inicial do Vitória, com bloco alto. O Condé até falou na coletiva que ele tentou fazer meio que um 3-3 ali, vamos dizer, né? 3 na frente, pressionando os 3 zagueiros do São Paulo, porque eles sabiam que vinham com 3 zagueiros, etc. Mas a gente não sabe se a estratégia funcionaria, se a estratégia não funcionaria, porque tudo foi por água abaixo. Com a expulsão, vamos lá, vamos para mais uma. Vamos aqui analisar o que foi que aconteceu no jogo, né, contra o São Paulo, derrota 3-1, começando ali pelos únicos 2 minutos e 40 segundos que deu para ver algo do Vitória, já que a expulsão aconteceu nesse período, mas o Vitória que viria com a estratégia de se ter essa marcação com linha mais alta, como a gente vai ver agora o Vitória saindo da linha de 5, conseguindo avançar os seus blocos, o William Lepo saltando para pressionar no lado direito, com o William por dentro, o Mateuzinho também. A gente viu nesse período, né, o Janderson, Oswaldo, o Mateuzinho querendo pressionar o São Paulo, só que aconteceu somente por 2 minutos, por 2 momentos, também consequente por conta da expulsão, mas o Vitória viria com essa proposta, né, já que o São Paulo veio com 3 zagueiros, o Diego Alves, o Arboleda e o Alan Franco pela esquerda. O Vitória veio com essa proposta um pouco mais agressiva, né, tentando avançar um pouco mais as suas linhas de marcação para pressionar o São Paulo nessa saída de bola. A gente viu que nesse momento acabou, né, dando certo. Depois da expulsão, o Vitória, né, foi obrigado a recuar para fazer 2 linhas de 4, deixar os Jantos na frente no 4-4-1. São Paulo que fazia ali um 3-2-4-1, que me chamou muita atenção, né, o trabalho ofensivo do Zubeldia em tão pouco tempo. Um time muito organizado, mesmo ali nos primeiros momentos. A gente vai falar aqui do Vitória que deu certo, né, mesmo com 1 a menos. Aquele Vitória que durante 30 minutos a gente viu que conseguia anular um pouco o São Paulo, com um balanço defensivo bem interessante para o lado da bola, mesmo o São Paulo com superioridade numérica e rodando essa bola com frequência. O Vitória teve sim ali alguns minutos onde conseguiu fazer esse balanço interessante para povoar o corredor lateral, já que o São Paulo é uma equipe que gosta muito de jogar pelos lados do campo. A gente vai trazer aqui um pouquinho mais sobre esse trabalho ofensivo do São Paulo e como eles nos trouxe dificuldade, né, em muitos momentos da partida, mas aqui a gente pode ver que o São Paulo roda a bola de um lado para o outro, os zagueiros à frente do meio de campo, que é normal, uma equipe como o São Paulo com 1 a mais iria fazer isso, a busca pelo entre linhas também, já que é um 3-2-4-1 que varia muito, mas sempre tem 2 por dentro e 2 abertos em amplitude. Então traz, né, essa arma de fogo para o São Paulo de tanto poder jogar pelo lado do campo como também pelo corredor central, mas tivemos sim, né, alguns momentos de lucidez conseguindo, né, mesmo o São Paulo com a bola, mesmo o São Paulo valorizando, mesmo o São Paulo, né, com mais agressividade nos passes e dinâmicas, a gente estava ali com o balanço defensivo, rodando bem os jogadores pro lado da bola, impedindo esse avanço do São Paulo. Pena que não durou muito. Com o passar do tempo a gente começou a ver que o São Paulo, até pela qualidade técnica individual, começou a gerar muita dificuldade. Aqui a gente vai ver quais foram as dinâmicas do São Paulo que eles fizeram durante todo o jogo, que gerou muita, mas muita dificuldade para a proposta de jogo do Vitória, principalmente a proposta defensiva. Aqui a gente vai ver, né, como o São Paulo, né, em muitos momentos o Vitória fechava esse corredor central, o São Paulo atraía a Vitória para a parte central do campo e, como eu falei anteriormente, São Paulo que buscava muito jogo atrasado, só que tinha uma dinâmica que era muito clara, era um jogador abrir na linha lateral, atrair o jogador do Vitória e outro poder atacar esse espaço, e muitas das vezes era o Luciano, tanto no lado esquerdo do Vitória, como no lado direito. A gente vai ver aqui várias e várias jogadas, então já é uma marca registrada do trabalho de Zubeldia, essas aproximações pelos corredores laterais, essa movimentação para abrir e espaçar a linha, um jogador atacar para fundo receber esse passe para gerar cruzamentos para trás ou cruzamentos, né, na mesma linha, em uma certa meia altura ou alto. Foi assim que o time fez vários gols, né, contra o Águia de Marabá, também o Barcelona de Guayaquil, uma jogada bem semelhante. Que a gente está vendo como o São Paulo começou a gerar muito volume através dessa dinâmica. O jogador abria no campo, espetava um pouco a linha e aí, através das aproximações, o jogador atacava o espaço nas costas, chegava na profundidade com condições para fazer cruzamentos que, como a gente falou no pré-jogo e
durante a transmissão, São Paulo é uma equipe que gosta muito de chegar nessa linha de fundo, gosta muito de chegar na profundidade para gerar muitos cruzamentos. O Vitória foi bombardeado com situações de cruzamentos. Eu trouxe até aqui alguns lances onde a gente vê volume, vê vantagem, mas teve ainda 2 oportunidades que o Lucas Arcanjo acabou, né, fazendo gol. Agora a gente vai, né, para a jogada do primeiro gol do Vitória. Começa com a bola no lado esquerdo, como o São Paulo costuma fazer. Oswaldo salta muito bem, até aqui a marcação está encaixada, só que aí depois o Oswaldo gera meio que uma dobra com o Zeca, e aí ele não fecha tanto o cruzamento do Igor Vinícius, e aí ele com liberdade, Oswaldo demora de encurtar, vem um cruzamento, e aí o Vitória tenta fazer interceptação, que um detalhe que pouca gente percebeu, nesse momento o PK já estava sentindo, por isso que PK não encurta no cruzamento, e aí o cruzamento vem, Zeca sofre antecipação por dentro, e Luciano faz o gol, como a gente falou, jogada pelos lados, bombardeando a área com cruzamentos, pesando bem a área e gerando essas antecipações. Foi assim que o Luciano fez o gol. Depois desse lance, o PK começou a botar a mão. Ele teve 2 pancadas. Eu não sei se foi reincidente com a lesão que ele teve ou se foi uma dessas 2 pancadas que ele teve no primeiro tempo. Mas ali, ele já depois do gol, ele já demonstrou que estava sentindo algum desconforto. Agora a gente vai para a proposta ofensiva do Vitória na primeira etapa, embora a gente não vai ver aqui muita coisa, mas a gente pode começar trazendo a bola longa de Wagner Leonardo, buscando o Janderson na frente. A gente viu que os primeiros minutos de jogo era uma estratégia que fica muito clara nessa diferença de Janderson para Alejandro. Não que Alejandro não saiba se movimentar nas costas da defesa, mas Janderson tem mais explosão, tem mais velocidade, ataca mais a profundidade para fazer esse desmarque de ruptura nas costas da linha. O Vitória já começou o jogo buscando essa alternativa, buscando o Janderson para fazer essa movimentação nas costas da linha do São Paulo, e aí a gente teria o Janderson, o Oswaldo, o Mateuzinho também. Depois da expulsão, a gente vai observar que a gente teve até alguns escapes, principalmente pelo lado esquerdo do campo, onde a gente conseguiu, em alguns momentos, ter o PK arrastando, e essa bola não era construída, não era uma vitória de pé em pé, era sempre uma disputa de primeira e segunda bola no meio de campo, sobrava pra gente, a gente acelerava, ou de um desarme e saía em velocidade, sempre uma proposta mais de transição ofensiva, de contra-ataque, e o PK que possivelmente não conseguiria ter tanta aproximação pelo contexto do jogo, foi um PK que teve ali que arrastar 5, 10, 15, 20 metros sozinho mesmo, e aí a gente teve momentos de escapes, momentos, né, de chegada ao último terço por essa ação do Patrick Calmon atacando o corredor lateral, chegando na linha de fundo, indo para um contra um, tentando ações de cruzamentos. Na primeira oportunidade acabou que a grama pesada e molhada acabou prendendo um pouco, e na segunda, outra vez ele fazendo essa tabelinha com o Dudu, consegue conduzir até o último terço, e o cruzamento acaba não sendo aproveitado através da interceptação do jogador do São Paulo. E aí, mesmo a gente tendo, né, essa proposta inicial que caiu com 12 minutos, esses 2 escapes com o Patrick Calmon, o Vitória não teve tantas chegadas assim. E um dos problemas que a gente vai ver foi justamente esse aqui. O Vitória, após a expulsão, começou a forçar muito um jogo direto, uma bola longa nas costas da linha, e a maioria, se não todas, acabando sendo sem êxito nenhum. Aqui a gente vê 2 oportunidades de Zeca, o Vitória ali postado e tome jogo direto, bola longa tentando atacar as costas da defesa com o Mateuzinho, o Janderson e o Oswaldo, sempre buscando acelerar essa bola, sempre buscando esse jogo para sair em velocidade, sair rápido, pegar a defesa do São Paulo desguarnecida, já que o São Paulo marcava, ou melhor, ia propor o jogo com as linhas bem próximas ao meio de campo e até após o meio de campo, mas infelizmente a gente acabou errando muito a tomar decisão, e em vários momentos a desvantagem também acabou prejudicando essa estratégia do Vitória, que a gente não esperava muito, e o pouco que a gente pôde ver, infelizmente, não nos agradou. Agora a gente vai para o Vitória no segundo tempo, a melhora que o Vitória teve, né, na segunda etapa. A gente viu que Léo Condé fez alguns ajustes, né, de algo que já vinha sendo feito, mas que ficou mais consolidado no segundo tempo, principalmente pelo lado esquerdo do campo. A gente viu ali as triangulações mais presentes com o Esteves, o Dudu e o Mateuzinho, e nesses primeiros 10 minutos, 11 minutos do primeiro tempo, o Vitória teve ali um volume de jogo interessante. O Vitória até controlou o jogo nas ações ofensivas, principalmente por esse trio que eu falei, já que o Vitória não tinha assim tanto equilíbrio para poder gerar jogadas por todos os lados do campo. O Vitória tinha uma predominância maior pelo lado que é natural, principalmente em quem está em desvantagem numérica, e foi aí que a gente viu o PK, o Dudu, Esteves interagindo sempre com triangulações, aproximações curtas para chegar na linha de fundo. Em alguns momentos a gente teve que alçar cruzamentos na área. Eu falei em vários jogos aqui que a gente pesou pouco a área, mas esse jogo específico eu não cobro muito disso, porque realmente com menos
-1 e com o seu time tendo que ir todo para um lado, é realmente praticamente impossível você pesar a área com tantos jogadores assim, e o São Paulo levava vantagem. Então é um problema do Vitória, mas nesse jogo, nesse aspecto exclusivo, eu passo um pouco o pano, porque realmente é um cenário um pouco complicado. E no lado direito a gente não teve assim tantas ações, embora a gente tinha ali algumas jogadas buscando o Janderson por dentro, interações com o Gonçalves e o Zeca, principalmente o Gonçalves arrastando ali, né, em velocidade, buscando jogar, né, com a linha de fundo, que é uma característica dele, com um time de pouca aproximação devido à desvantagem numérica. Foi até uma boa sacada, uma boa estratégia, que infelizmente tudo foi por água abaixo, com mais uma vez tomando um gol cedo após empatar uma partida. Foi assim contra o Cruzeiro, tomamos novamente, foi assim no Bahia, tomamos o primeiro, pouco tempo depois tomamos o segundo, e enfim, pela terceira vez no Campeonato Brasileiro, o Vitória tem ali algum gol ou sofrido ou marcado e toma um logo na sequência. E aqui a gente vai observar novamente São Paulo, que fez ali uma linha de 5 muito bem definida durante quase todo o jogo, né? E aí até para quebrar uma mística, né, de que 3 zagueiros esse nome de defesa, Zubeldia ficou com 3 zagueiros o jogo inteiro e atacou de todas as formas, mesmo com um a mais. Ele poderia tirar um zagueiro, botar um atacante, botar um volante. Ele ficou com 3 zagueiros durante quase todo o jogo, e o São Paulo foi muito ofensivo, tentando bloquear o Vitória quando tinha bola, com essa linha de 5 que funcionou na maioria das vezes, porque a gente tinha um pouquinho dessa dificuldade, embora aquele escape do Lucas Esteves, que quase a gente acaba empatando 2-2 e poderia ser um outro jogo. Para finalizar, a gente vai trazer ainda a organização defensiva agora no segundo tempo, a análise dos gols sofridos, mas eu quero até pedir uma calma para você ver esse vídeo, para vocês me entenderem. O Vitória, alguns momentos no segundo tempo, marcou um 5-3-1, porque Gonçalves estava fechando uma linha de 5 para ajudar na marcação, e esse é o motivo que eu até pedi para o Léo pausar, que não é para defender o lateral Zeca, eu não estou defendendo ele, que falhou no primeiro gol, como eu trouxe, falhou no terceiro gol, como eu vou mostrar aqui para vocês também, eu fiz questão de enfatizar isso, mas para explicar até o porquê do erro ter acontecido. Durante o segundo tempo, a gente viu que o Vitória estava tendo que fazer muitos balanços, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. E quando a bola ia para o lado esquerdo do Vitória, no caso direito do São Paulo, a nossa linha tinha que balançar muito. Então ia Mateuzinho, Dudu e Oliveira para o lado da bola. E o que é que isso ocasionava? Sempre tinha um jogador do São Paulo por fora do bloco, por fora desses três que eu citei. Então Zeca estava tendo que constantemente saltar no meio de campo, como a gente está vendo nesse lance aqui, para proteger o entre linhas. E por isso que Gonçalves teve que recuar, porque Gonçalves teve que voltar para acompanhar quem Zeca deveria estar acompanhando, mas por a gente estar com -1, Zeca ficou mais responsável por fazer esses saltos por dentro, porque o São Paulo sempre estava colocando por fora, né, de William Oliveira, por fora de Dudu e por fora de Mateuzinho. A gente vai ver isso em várias oportunidades. Aqui, mais uma vez, o São Paulo, como eu falei, sempre jogando jogadores abertos em amplitude, mas também povoando entre linhas, e novamente Zeca por dentro, tendo que saltar para cobrir o entre linhas e tentar intervir na jogada, com o Matheus Gonçalves voltando para ajudar na marcação que o Lepe estava fazendo. O Gonçalves também fez sem a bola no segundo tempo. E agora, por que eu tô falando isso? Porque a gente viu o erro de Zeca, que realmente ele gera uma dobra, mas aí você vê que não foi um erro tirado do nada, foi o que eu chamo de vício tático. É quando você faz tantas vezes uma movimentação, tantas vezes uma ação dentro de campo, que você acaba fazendo no automático. E foi o que aconteceu no lance do gol. O Zeca estava fazendo isso com tanta frequência, que aí quando ele viu a bola entrando, ele saltou já, só que nesse caso não deveria ter feito salto, porque o Oliveira estava na marcação. Então esse vício dele tá fazendo isso certo nas outras jogadas, fez com que ele errasse no momento que não era para errar. E aí, outro ponto também, Léo, peço até você dar o pause, que muita gente não percebeu, e a gente tem que dar César o que é de César. A gente falou muito de Zeca, mas Gonçalves também. Se ele não tem a dinâmica, se ele não tem o posicionamento de fechar um linha de 5 muitas das vezes e ser o responsável por esse jogador, eu cobraria 90% de Zeca e 10% dele. Uma vez que ele tá na primeira linha de marcação e ele acompanha somente a bola, não acompanha o adversário, ele também tá errado. Embora a obrigação de Zeca aqui era ficar na cobertura. Só que tem um terceiro jogador que errou muito grave nessa jogada também, e que pouca gente falou, que foi o volante Dudu. Dudu tava na marcação desde a origem, Luciano. Quando a bola entra nas costas, Dudu já vai largando o Luciano. E a gente vai ver no desenrolar da jogada, Léo, pode dar o play, que quando a bola entra nas costas, porque Zeca saltou errado, Gonçalves não acompanhou, Luciano infiltra na área sozinho, e Dudu não acompanha, porque descolou de Luciano e deixou ele entrar em infiltração. Então foram 3 erros, né, nesse gol, 3 erros individuais. Você pode falar qual que é mais grave, qual que não é, mas a verdade é que foram esses 3 erros. Então se a gente falou de Zeca, tem que falar também do Gonçalves e do Dudu na jogada. A gente viu aqui também que, além do lado direito, que muita gente falou, que realmente foi bem vulnerável, o Zeca sofreu muito no primeiro tempo com o volume por ali, errando muito a tomar a decisão defensiva, mas também o nosso lado esquerdo sofreu muito no segundo tempo. A gente viu várias e várias jogadas do São Paulo também
pelo lado direito, principalmente quando entrou o Eric por aquele setor, teve muita dificuldade de acompanhar o Eric, porque sempre tinha dobra, e o São Paulo buscando esse jogo pelo lado direito, a bola vinha para o centro, voltava para o lado direito para atacar a profundidade, e aí a gente viu novamente o São Paulo, né, com muito volume, por muito pouco, né, poderia até ter alargado um pouquinho mais o placar. Agora o lance do terceiro gol, Vitória fazendo a marcação por zona, protegendo toda a pequena área com os seus principais jogadores. Jogadores de São Paulo atacam essa pequena área, Zeca não acompanha a Caleri porque está acompanhando apenas a bola. O Esteves, tira em cima da linha, depois o Zeca mostra o movimento que ele ia fazer para o jogador de São Paulo antes mesmo da bola chegar, e meio que ele entregou a ação que ele ia fazer. O drible ficou mais fácil porque ele fez a movimentação muito antes, era para ter encurtado para depois reagir. Ele reagiu e aí sofreu o drible, e foi assim, né, que o São Paulo gerou mais um gol e venceu a partida, aproveitando os erros do Vitória, que a gente sabe que é prejudicado pelo jogador a menos, mas a partir do momento que, com as mudanças, Léo Condé pita para o jogador a menos ser da última linha de marcação, ou melhor, da primeira, as outras duas linhas de quadro são linhas de quadro que acontecem em todo o jogo do Vitória, do 4-4-2. Então, a gente entende, a gente passa pano por algumas coisas, mas também tivemos erros demais, apesar de estar com a menos. Pois é importante sempre trazer análise, Paulo. Eu fico até, de certa forma, triste, porque eu sei que não é todo mundo que vai assistir depois de uma derrota, e aí a gente vai falar nas redes sociais que não foi só o Zeca que errou, e a galera que não assistiu vai achar que a gente tá defendendo. É sempre assim, o modus operandi é sempre esse. Claro que Zeca errou, só que muito pouco comentado, como você bem falou, de Dudu. Gonçalves erra, e não é nenhuma novidade. A gente tava no Mineirão, a gente viu a quantidade de vezes que o Gonçalves não acompanhou, principalmente no primeiro tempo, e são problemas repetidos, né? Aí sempre tem um argumento, mas Dudu jogou muito. É verdade, Dudu jogou muita bola. Pra mim foi o melhor em campo, mas também errou no gol. A gente não pode deixar de pontuar. Foi o que eu tava até discutindo no Twitter. Mas Wagner Leonardo tem crédito. É verdade, Wagner tem crédito. Pra mim, daqui a 2 anos, Wagner tem o potencial gigantesco de estar com a cara ali no muro do Bardão. É verdade, eu amo Wagner, mas ele comprometeu. A gente não pode deixar de cobrar porque tem crédito ou porque vem bem no ano. Mas enfim, se você assistiu até aqui, e dizem que a gente não cobra, né? Dizem que a gente não critica. Se assistiu até aqui, bote aí Vitória 2, Vasco 1. Estaremos lá em São Januário. Vai aparecer a transmissão agora aqui, ó. Eu, Paulo Invicta, diretamente de lá. Amém, nossa primeira vitória na Série A. Valeu, meu povo. Tamo junto. Um abraço.